Falar ou descrever ou escrever sobre Pirpirituba é por demais prazeroso e provavelmente passaríamos horas a fio a relatar histórias, a descrever seu meio ambiente, a dissertar sobre sua natureza, bela e rica, como já expressaram diversos poetas conterrâneos que amam a terra onde nasceram. Os poetas e poetisas falam com carinho e singeleza, identificando, caracterizando e enaltecendo Pirpirituba nas mais fortes expressões de quem ama a Mãe Terra. Esse filme conta a história da cidade de Pirpirituba, na Paraíba, desde o surgimento do povoado que originou o município até os dias atuais, mostrando um resumo destes 70 anos e o relato de filhos dessa terra sobre momentos marcantes na história desse lugar. Em Pirpirituba existia uma plantação muito grande, existia de forma natural, de um capim chamado junco. E capim, na língua tupi-guarani, é periperi. E tuba é muito. Então os índios falavam a terra do Pirpirituba, né? Tem muito capim. Esse período era quando existia a pequena aldeia indígena, que Pirpirituba era uma aldeia. E depois que chegaram os fazendeiros, é que ele foi se tornando em povoado. Por isso que se acredita que Pirpirituba iniciou o povoado em 1860, quando chegaram os primeiros fazendeiros, ou o primeiro fazendeiro. Quando os coronéis Oliveira, melhor dizendo, Luiz Corrêa de Melo e Lourenço Cordeiro vieram para essa região, eles trouxeram os escravos, né, os trabalhadores dele, que na época ainda eram escravos, e encontraram os índios aqui, né, de forma que eles pretenderam fazer uma capela, né, e geralmente os portugueses eles são muito devotos, né, têm os seus santos de devoção e tudo, e aí eles trouxeram para cá uma imagem pequenininha de Nossa Senhora do Rosário. Essa imagem se encontra ainda na nossa, se não tiver na igreja matriz, está na casa paroquial, trazida pelos portugueses. E quando eles começaram a povoar isso aqui, no ano de 1860, né, fizeram essa capelinha no lugar onde era um galpão onde os escravos se descansavam, né, se encontravam. De forma que eles destruíram, né, e construíram a capelinha, que hoje no local é a igreja matriz. Pirpirituba é uma pequena cidade do Brejo Paraibano com cerca de 9.000 habitantes, berço de cordelistas, poetas, músicos e desportistas. A terra do junco, que foi destaque na produção de açúcar, algodão, arroz e agave. Construiu sua história nos trilhos do trem. Pirpirituba era distrito de Guarabira, mas mesmo assim tinha pouquíssima comunicação, aliás, tinha pouquíssima comunicação não tinha comunicação porque não existia estrada de rodagem e só com o trem, só com a construção da estrada de ferro foi que passou a ter uma comunicação praticamente direta, né? 50 anos após, veja só, que Pirpirituba em 1860 e a estrada de ferro foi começar a construir em 1910, 50 anos depois do início da cidade. Quer dizer, esse período Pirpirituba passou sem comunicação praticamente. E o trem foi o responsável pelo desenvolvimento da região, não só de Pirpirituba. Aquela Pirpirituba, Itamataí e acho que Belém receberam uma importância muito grande, foi muito significativa a construção, porque essas pessoas que vieram para a construção, eram muita gente, chegar a 500 homens, 500 famílias, ou meio que não fossem todos numa casa, mas os acampamentos onde eles se hospedavam. Isso exigiu da cidade melhorar o comércio, trazer
outros tipos de estabelecimentos que a cidade não tinha, de toda espécie, da igreja evangélica, à igreja católica, ao bar, à mercearia, à padaria, ao cabaré, à zona de lazer. Tudo isso veio junto com a Estrada de Ferro, inclusive bandidos. Além desse momento que é histórico, né, a construção da Estrada de Ferro, o desenvolvimento pela relação que passou a ter com toda a região, de João Pessoa a Bananeiras, né, que o trem circulava. Pirpirituba sempre teve uma produção muito grande de agave, tinha algodão, cana-de-açúcar, entendeu? Por isso que se estabeleceu posteriormente a beneficiadora de algodão, a usina de açúcar. Tudo isso teve a ver tanto com a produção e com a facilidade, com a chegada do trem, com a facilidade desse produto circular. Então, Pirpirituba passou a se comunicar diretamente com João Pessoa através do trem, e o trem circulava de João Pessoa a Bananeiras, então toda essa região por onde ele passava se desenvolveu. Todas as tardes, no período de férias, se concentrava no Coreto, na Praça do Coreto, para esperar a chegada do trem. Que quando ela apitava lá vindo de Guarabira, a gente já corria. Como ele tinha uma certa velocidade, ele já vinha diminuindo a velocidade, dava tempo a gente chegar na estação, para ver o movimento, o vai e vem da estação, né? Então essa lembrança é uma lembrança marcante da minha infância e juventude, principalmente nos anos 60, pegando aí de 63 a 70, até a estrada ser encerrada, né? Ser desativada, que foi em 1970. Em 1916, iniciou-se o trabalho de construção da torre da igreja. Uma curiosidade é que durante a obra foi encontrado um aglomerado de crânios humanos. As hipóteses levantadas foram as de que aqui seria um cemitério indígena, ou de que os crânios encontrados seriam decorrentes do surto de cólera que fez mais de 206 mil vítimas no Brasil nos anos 1855 e 1856. Em 1925 foi criada a paróquia de Pirpirituba, ficando à disposição das localidades de Sertãozinho, Belém e Rua Nova. Nas pesquisas que eu fiz, até onde eu fiz, no mundo só tinha 3 sinos que foram forjados como esse nosso. Um que ficava na Suíça, um na Bahia e esse aqui em Pirpirituba. Qual o diferencial, Zé Luiz, que tem esse nosso sino? Simples. Se você estiver em qualquer região ou qualquer localidade aqui ao redor do nosso município, seja na Serra da Jurema, seja nos Baianos, seja lá no outro alto, no outro morro que tem bem adiante, se ele começar a tocar, você escuta. Você não só vai escutar o som do tinido desse sino se você estiver na cidade. Você vai escutar se você estiver distante. Isso, quilômetros de distante, você escuta. Porque o timbre dele é um timbre que se adequa à própria natureza, né? Ele tem um tinido bem marcante, né? É específico dele. Porque ele foi forjado com um material que até hoje, como eu já disse, só 3 no mundo foram trabalhados com esse tipo de material. Nos anos de 1900 e alguma coisa, um senhor já de idade, era um capelão, um padre Ricardo Brasiliense. Ele não era vigário, ele veio para casa de familiares e tal, e como todo bom padre daquela época, ele ia para a capela rezar terço, celebrar missa, mas ele já estava doentinho. E ele tinha a devoção de fazer o percurso lá de frente à igreja, né, até um rio que tem aqui que chamava-se Riacho. Todas as 5 horas da manhã, 6 da tarde, ele fazia esse percurso em penitência.
voltava, subia por onde hoje é nosso bairro da Caixa d'Água, descia por onde hoje é a rua Belo Horizonte, né? De frente à casa do nosso atual vereador Ivanildo Soares, e um dia ele ali caiu, de frente à casa onde hoje é a casa de Ivanildo Soares. O sacristão procurou o padre na casa do padre na época e não encontrou. Isso aí, como ele sabia que o padre estava doente, ele cismou que o padre não tinha voltado daquela caminhada. Aí o que é que ele faz? Reúne uma meia dúzia de amigos ali que moravam. Nesse tempo Pirituba ainda era vila, era pequena, e aí era fácil conseguir essas pessoas porque não era uma cidade, tinha umas casinhas por ali ao redor da igreja. E saíram fazendo um percurso que o padre fazia. Foram até no rio, né, que é o Riacho, não encontraram e voltaram fazendo o percurso, subiram por onde hoje é a Caixa d'Água, e quando chegaram onde é a casa do nosso vereador, na frente da casa, lá ele estava, o corpo dele estirado. Levaram ele, enterraram ele no Oitão, ao lado da igreja. Nesse tempo tinha um pé de turco, as pessoas mais antigas sabem o que é que eu estou dizendo. No tronco desse pé de turco enterraram o padre Ricardo Brasiliense. De forma que quando ampliaram a igreja, ele ficou enterrado na igreja, na nossa igreja matriz, né? E em devoção a ele, nós temos um sino que é batizado como Ricardo. A praça de frente à igreja, né, o largo da igreja, também é Praça Padre Ricardo. E hoje a rua onde ele foi encontrado, o corpo dele morto, chama-se Rua Padre Ricardo, aqui no bairro da Caixa d'Água. E quando eu falei que alguns nomes de localidade ao redor da nossa cidade, ela tem um marco, porque no início, quando foram fazer a reforma da nossa igreja, a madeira que é usada nas portas, para fazer as portas e para cobrir a capela, a igreja, foi trazida aqui do Alto da Matriz. É uma localidade que tem aqui na zona rural, né, que foi trazida em ombro dos escravos e dos índios. Por isso, Alto da Matriz. E o rio que o padre ia fazer penitência, hoje é chamado Rio do Riacho do Padre. É conhecido por toda a região aqui, o Rio do Riacho do Padre, e esse nome veio devido ao padre Ricardo, que tinha essa devoção, que ia fazer penitência lá. Com localização privilegiada e por ser rota para os grandes centros e também hospedar tantos trabalhadores da Estrada de Ferro, Pirpirituba precisou crescer e se expandir. Acompanhar o progresso que o trem trazia. Em 1922, foi aberta a primeira estrada de rodagem. Em 1925, os lampiões foram substituídos pela energia elétrica gerada por um motor a gás. E em 1939, passamos de distrito a vila. Em 1922, construiu-se a primeira estrada de rodagem, porque antes era só estrada carroçável. E Pirpirituba foi crescendo cada vez mais. Se tornou um centro da região, porque ela era passagem. Passagem de Natal para Paraíba, para João Pessoa, para Campina Grande. Isso também ajudou Pirpirituba a crescer, né? E a principal coisa foi a hospedagem da multidão que veio para construir a Estrada de Ferro. Aí daí, o que se estabeleceu nessa época, por necessidade da população que cresceu rápido, ficou. Aí veio a usina, aí essa comunicação, depois ela passou a ser distrito, a estrada de rodagem chegou quando ela já era distrito de Guarabira. Com o crescimento e expansão, o desenvolvimento econômico da pequena vila foi acontecendo de forma natural, para atender às necessidades da população que aumentava cada vez mais. O comércio crescia e logo se implementaram pequenas manufaturas de beneficiamento de arroz, milho, café, algodão e agave. Em 1953, Pirpirituba foi emancipada através da Lei Estadual número 938. Votada pela Assembleia e promulgada pelo então governador do estado, o senhor João Fernandes de Lima. Em 4 de dezembro, aconteceu a instalação do município.
Pirituba sempre esteve em ascensão, em determinados aspectos. Pirituba é aquela cidade que cresceu geograficamente, cresceu cresceu em população, apesar de um território pequeno, porque Pirituba tem um território pequeno. A cidade aumentou, mas tem muita coisa ainda em Pirituba que lembra, como diz Lídio Gomes, uma pequena cidade. A gente pagou o preço, quem viveu em Pirituba na época de 53 a 70, 80, pagou o preço de morar numa cidade pequena, provinciana, né? E ao mesmo tempo tendo a oferta de algumas questões que você encontrava na capital. Foi justamente essa produção que elevou a condição de captação de empresas. Pirituba tinha a usina de açúcar, tinha Soares de Oliveira, tinha a cooperativa, certo? E tinha Antônio Mota com despolpador de arroz, milho e café. E eu me lembro que papai falava, mamãe, nesse Soares de Oliveira. Então, em termos de economia, ele contribuiu muito para o setor econômico, para a economia de Pirituba. Eles chegaram em Pirituba, comprando algodão e agave, e depois instalaram uma indústria de beneficiamento, quer dizer, tirava a pluma e ficava o caroço. Quer dizer, ele montou uma indústria para fazer isso, despolpar o algodão. Ali na frente da igreja, você tinha dia que você não via a torre da igreja de tanto saco de algodão que existia ali na frente. Todo o depósito do algodão que vinha do roçado, dos produtores, era colocado ali na frente da igreja. E aquele pátio da igreja ali ia até em cima praticamente, quase na torre da igreja. Aqueles prédios ali de lado da igreja, onde é hoje onde tem a Cachaça de Deus e aquele comércio ali, era aquele prédio onde é um educandário hoje. Aquilo tudinho era do Soares de Oliveira, né? E fora os prédios que ele tinha perto da estação, justamente para estocar algodão. Todo o despolpamento, toda a industrialização da pluma, despolpamento do caroço, a industrialização, era tudo ali no centro de Pirituba, né? Onde é hoje a indústria, a Rua da Rodagem, ali era só um armazém. Eles fabricavam e armazenavam lá. Não tinha o maquinário lá, não. O maquinário era lá no centro. Antônio Mota, ele tinha uma despolpadora de arroz, de milho, que ele fazia fubá, e fabricação de café. Ali era uma indústria de café, indústria de arroz e de fubá. Era chamado de Estrela de Ouro, indústria Estrela de Ouro. Café Estrela de Ouro, fubá Estrela de Ouro e padaria. E inclusive cana-de-açúcar, que fez com que fosse para lá a usina São Francisco dos Ribeiro Coutinho. A usina, eu era pequeno, não me recordo, mas meus irmãos e papai falavam que ela deixou de fabricar açúcar em 57, ela parou. Então, em 57 ela não fez mais açúcar, parou, né? Mas as terras permaneceram com os ribeiros, né? Otávio, Jorge. E a parte da usina ficou com o Otávio Ribeiro. E no final dos anos 70, a parte foi vendida a um parente também de seu Otávio, que é o pessoal, os primos dele, Valdomiro, aí comprou, mas Flavianinho compraram a
a sede da usina e uma quantidade de terra que inicialmente fizeram fizeram cachaça, uma destilaria de cachaça, né? E isso moeu, acho que uns 4, 5 anos, 6 anos no máximo. Aí com a ascensão do PROACO nos anos 80, aí eles transformaram aquela destilaria de cachaça em uma destilaria de álcool. Quer dizer, a economia de Pirpirituba nessa fase, né, ela tinha como também em todo o Brasil, né, todo o estado da Paraíba, houve grande crescimento da destilaria de álcool. E Pirpirituba na época foi beneficiada. Agora, infelizmente, moeu 4 anos, 4, 5 anos, não passou de 6. De 88, 89, acho que não chegou a 90. As famílias foram crescendo e precisando de mais espaço, e com o aumento das casas, foram surgindo os novos bairros. Em tempos passados, o nosso inverno ele era 6 meses seguro de inverno. E em nossa cidade tem uma rua ribeirinha chamada Rua Castro Pinto, conhecida como Rua do Rio, que geralmente nos tempos de invernada alagava todas aquelas casas. O Padre Cristiano era o padre da época e Dom Marcelo, nosso primeiro bispo aqui da diocese, se compadeceu com o sofrimento daquele pessoal lá da Rua Castro Pinto, né, Rua do Rio, e buscou soluções com uns projetos que pudessem minimizar o sofrimento dessas pessoas. Quando o Padre Cristiano viu a situação daquela família, daquelas famílias, né, da Rua do Rio, passando por esse perrengue todo, esse sofrimento, buscou a ajuda ao nosso bispo Dom Marcelo para acolher aquelas famílias. Em conversa com o proprietário da terra, né, seu paizinho, José Feliciano de Pontes, ele só queria uma coisa, seu paizinho só pedia uma coisa em troca, que fizesse uma capela no bairro, né, e que levasse o nome do santo nome dele, ou seja, José. Então ficou a Capela São José, em homenagem a seu José Feliciano de Pontes. E, por conseguinte, São José passou a ser o padroeiro do nosso bairro, né? No caso, a capela existe no mesmo local? No mesmo local, com o nome de São José, e que não pode mudar porque é como se fosse uma contrapartida, né? Foi um pedido feito pela doação das primeiras casas, ao qual hoje é o Conjunto do Padre. A gente conhece o Conjunto do Padre. Quando o bairro começou a se expandir, claro que não ia ficar só no conjunto de 25 casas. E aí veio o Conjunto Zé Fortuna e depois o Conjunto Mutirão. O Conjunto Mutirão foi um processo bem parecido com o primeiro conjunto, o Conjunto do Padre, né? As famílias que tinham interesse em conseguir suas casas, elas mesmas começaram a trabalhar nessas famílias. Se criou-se uma associação e nessa associação as coisas começaram a se organizar mais ainda, em busca de benefício e melhoria para o bairro, né? Inclusive nós temos o posto de saúde, né? Que é o posto que hoje leva o nome em homenagem a Laci Ribeiro Simões. Tivemos também a festa tradicional do padroeiro São José, foi um evento que foi buscado em benefício da comunidade, a primeira festa, que foi uma seresta. Tivemos também beneficiamento com a questão de pavimentação e outros benefícios buscados através da expansão do bairro da Caixa d'Água, com os moradores que foram aumentando, né? As famílias foram aumentando e tal, de forma que nós temos hoje um bairro de maior população e o primeiro bairro, que é o bairro da Caixa d'Água. Pirpirituba continua crescendo e aí a gente já aponta para um outro bairro, que é o Bairro Novo, mas de apelido Bairro do Damião. Por que o nome Bairro Novo e Alto Damião? Bairro Novo é o nome registrado, né, vamos dizer assim, constitucionalmente. E Bairro Damião porque Damião Belisário, Damião Araújo, que a gente conhece por Damião Belisário, era o dono daquelas terras. E ele resolveu lotear.
Nesse loteamento, o pessoal foi adquirindo seus lotes, estava construindo suas casas, né, conforme suas posses, e aí ficou conhecido como Lote do Damião. De forma que se você chegar, eu vou para o bairro do Damião, todo mundo sabe onde é que vai ser, não é no bairro da Caixa d'Água, vai ser no outro bairro, né, que é de frente ao bairro da Caixa d'Água, onde hoje nós temos um loteamento que está ainda em andamento, e aqui na Caixa d'Água também está se expandindo ainda, continua se expandindo. Então, nós temos 2 bairros no município que estão em evolução. Caixa d'Água que ainda continua crescendo e o bairro do Damião que está em evolução também. Se fosse deixar, os filhos desta terra falariam com muito amor e carinho por horas sobre a cidade de Pirpirituba, contando as diversas experiências vividas neste pequeno torrão. Mesmo tendo crescido e se desenvolvido, Pirpirituba continua sendo este pequeno lugar que vive a dualidade de lutar pelos avanços, mas mantendo viva a essência de cidade do interior. Atualmente, segue o ritmo do progresso, buscando alternativas que elevem a economia local, apoiando os pequenos e médios produtores que seguem na zona rural e incentivando o turismo religioso, rural e de experiência. A simplicidade e a calmaria que habita este lugar continua encantando os habitantes e todos aqueles que nos visitam. Essa história segue sendo escrita pelos filhos deste pequeno torrão e cada acontecimento é mais um capítulo dessa trama que é contada por todos nós.